Olá, eu estou muito feliz de poder estar com você novamente para continuarmos o nosso estudo do Apocalipse de Elias. Esse é o segundo tema desta série profética. O tema do estudo do Apocalipse de Elias é uma profecia que nós estaremos estudando durante esta série, onde nós vamos reunir as principais profecias bíblicas e assim formar um lindo quadro profético. Continue conosco assistindo a este programa e também os demais programas desta série. É um prazer estar com você e eu agradeço por essa oportunidade de estar na sua casa e também na sua igreja. Eu quero cumprimentar nesse momento os nossos amigos que estamos juntos aqui na igreja. Boa noite, querida igreja. Boa noite. Que Deus abençoe a todos, amém? Amém? Como é que vocês passaram um dia? Bem? Bem, que bom. Eu também tive um dia bem gostoso, com a graça de Deus. Queridos, nós vamos continuar o nosso estudo desta série, o Apocalipse de Elias. No nosso programa anterior, nós estudamos o mensageiro do Apocalipse. O tema do nosso estudo de hoje é o mensageiro de Malaquias. Eu queria convidar você agora para abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 1, versículo 1, ok? Eu queria convidar você que está também nos assistindo nesse momento, faça o mesmo, pegue a sua Bíblia. Se você não está com ela em mãos agora, procure na sua casa, onde está a sua Bíblia, tome ela na sua mão, abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, não importa qual seja a sua religião, abra a sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 1, versículo 1. E nós vamos estar procurando ver qual é a mensagem central do livro de Malaquias. Acompanhe comigo, Malaquias capítulo 1, versículo 1, diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de quem? De Malaquias. Quando nós abrimos o livro de Malaquias, nós vemos que Deus, o Senhor, Ele pronuncia uma sentença contra Israel por intermédio de Malaquias. Malaquias é uma palavra derivada do hebraico que significa literalmente, mensageiro do Senhor. Ele era um mensageiro de Deus e tinha este nome. Seu nome tem que ver também com a mensagem do livro que ele escreveu. O interessante nós notarmos nesse verso é que a primeira palavra do livro de Malaquias é qual mesmo? Sentença, não é mesmo? E quando eu falo sentença, o que é que vem à sua mente? Diz para mim. Não vem a ideia de um júri, de um julgamento, de um juízo, é ou não é? Sentença nos leva à ideia de um júri, de um juízo, de um julgamento. O livro de Malaquias, a primeira palavra do livro de Malaquias, sentença, ela já começa a nos dar uma ideia de qual é a mensagem central do livro de Malaquias. Eu quero levá-los agora àquele que eu tenho para mim como sendo o pensamento central, ou o versículo central do livro de Malaquias. Qual seria o versículo central, chave do livro de Malaquias? Você que está com a Bíblia aberta, acompanhe comigo Malaquias capítulo 2, no versículo 17. Malaquias capítulo 2, versículo 17. Diz assim: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal, passa por quê? Passa por bom aos olhos do Senhor. E destes é que ele se agrada. Ou, onde está quem? Onde está o Deus do juízo? Notem, queridos, o que é que está por trás deste pensamento do povo, ok? O que é que está por trás? Por que é que eles tinham esse pensamento?
e expressavam esse pensamento dizendo: olha, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Ele se agrada destes. Ou onde está o Deus do juízo? Sabe por quê? O povo de Israel era o povo escolhido do Senhor. E o povo do Senhor, eles tinham ficado cativos em Babilônia por 70 anos. E o cativeiro babilônico se deu porque eles tinham se desviado, tinham ido muito longe dos caminhos de Deus. Eles tinham instituído ídolos para si, eles tinham profanado o templo do Senhor. E Deus permitiu que eles fossem levados cativos porque eles saíram debaixo da proteção de Deus. 70 anos depois de eles ficarem cativos em Babilônia, eles voltaram para Jerusalém. Só que a cidade de Jerusalém estava destruída. O templo estava destruído. A cidade completamente arruinada. E eles reconstruíram a cidade com muitas dificuldades. E eles esperavam que depois de terem reconstruído o templo, depois de voltarem a adorar ao Senhor, eles tornariam a serem prósperos, ok? E o que estava vendo ali? Eles estavam olhando as nações vizinhas a eles, que eram nações idólatras, pagãs, prosperando. Enquanto que eles eram o povo escolhido de Deus, estava acontecendo o quê? Estavam indo de mal a pior. E nós vemos no livro de Malaquias uma repetição deste pensamento no capítulo 3, versículo 13. Acompanhe comigo agora Malaquias capítulo 3, versículo 13. Diz assim: as vossas palavras foram o quê? Foram duras contra mim. Quem é que disse isso? O Senhor disse. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Pare um pouquinho, olhe para mim. Você está percebendo que esse é o mesmo pensamento que está aqui em Malaquias capítulo 2, versículo 17? Aqui ele está dizendo: vocês têm cansado ao Senhor com as vossas palavras. Malaquias 3, 13 está dizendo: vocês têm dito palavras duras contra mim. Vamos continuar, versículo 14. Acompanhe comigo. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes quem? Soberbos. Quem são os soberbos? Orgulhosos, não é verdade? Nós temos reputado por felizes os soberbos, os orgulhosos, sim. Também os que cometem impiedade, ou seja, aqueles que cometem pecado. Eles prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor e o que é que acontece com eles? Não acontece nada. Eles escapam. Vocês estão percebendo? E o pensamento do povo de Israel e o descontentamento que eles tinham no coração era esse. Eles olhavam nações pagãs vizinhas prosperando, eles tentam ao Senhor, eles escapam, eles não guardam os mandamentos, eles não guardam a lei de Deus e não acontece nada com eles. No entanto, nós guardamos os seus mandamentos, nós guardamos os seus preceitos e as suas leis. Onde está o Deus do juízo? Na mente deles passava o seguinte: se Deus fosse um Deus justo juiz, o que é que aconteceria com as nações idólatras pagãs? Iria bem com elas ou iria tudo de mal a pior? Mal. E quem é que dominaria? O povo do Senhor. Deu para entender? Se Deus fosse um Deus justo juiz, então nós iríamos bem como o povo do Senhor. E com eles iria tudo mal. E eles então perguntam: onde está o Deus do juiz? Sabe, ao refletir sobre esse texto, eu me lembro de algumas ocasiões que pessoas chegaram a mim e disseram assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Eu não sei se talvez eu esteja falando para alguém nesta noite aqui, nesse auditório, ou para alguém que está me assistindo, que você talvez já tenha passado por esse mesmo tipo de situação, ou esteja passando agora. Que situação seria esta? Alguém que chegou para mim mais de uma vez e disse assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Pastor, eu era do mundo. Eu bebia, eu fumava,
eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia a verdade, eu nem sequer conhecia os mandamentos de Deus, eu transgredia os mandamentos de Deus, eu fazia tudo errado. Alguns tinham uma vida promíscua. E de repente, pastor, eu conhecia a verdade das Sagradas Escrituras, e eu conhecia Deus, eu conhecia Jesus, eu conhecia o Evangelho, e eu me batizei, e eu entrei na igreja. Só que, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo agora, porque antes eu tinha um bom salário, eu tinha um bom emprego, eu tinha muitos amigos. E agora que eu aceitei a Jesus, que eu vim para a igreja, que eu me batizei, eu não sei o que aconteceu. Meus amigos me abandonaram, meus pais viraram a cara para mim, minha esposa não me aceita mais, ou meu esposo só é contra mim. Eu não sei o que está havendo, pastor. Já aconteceu com alguém de vocês, ou vocês já ouviram alguém falar dessa forma? Alguém já percebeu isso? Não. Vários, não é verdade? E essa pessoa pensa, o que está havendo? Por que quando eu fazia tudo errado ia bem, e agora que eu faço tudo certo, vai de que forma? Vai de mal a pior. Eu ia dizer só mal, e você disse mal a pior. Piorou ainda. Por que isso? Sabe que a Bíblia diz, não eu, de que essas palavras para Deus são o que mesmo? Duras. São duras palavras. Sabe que quando nós conhecemos e nos entregamos a Jesus, e entregamos nosso coração a Jesus, nós estamos dizendo para o Senhor Jesus, Senhor, minha vida é tua, faça com ela o que o Senhor quiser. O Senhor sabe o que é o melhor para mim. É ou não é assim? Só que algumas vezes, Deus permite que algo aconteça em nossa vida. E quando alguma coisa que aparentemente não é tão boa acontece conosco, nós pensamos assim, por quê? Por que, Senhor? Sabe de quem eu me lembro nesta hora? Acho que na sua mente também passou. Jó. Lembra de Jó? Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Jó, diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor. Ele se desviava do mal. Diz a Bíblia que Jó tinha 10 filhos. 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha inúmeros animais, juntas de bois, de jumentos, de carneiros. Diz a palavra de Deus que ele era o homem mais rico do seu tempo. Ele era o Bill Gates dos seus dias. Mas um dia, Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu todos os seus bens. E como é que Jó respondeu? Jó disse, nu eu vim, nu eu voltarei. Deus deu. Lembra o que mais ele disse? Deus tirou. Bendito seja o nome de quem? Do Senhor. E mais adiante na história dele, quando ele perdeu a sua saúde, ele não conseguia mais nem olhar para o seu próprio corpo, e ele se coçava as feridas com cacos. Jó, ele exclamou a Deus do céu e disse, ó, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Porque eu sei o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele irá se levantar sobre a terra. E os meus olhos verão a Deus, e não outros. Jó disse, de saudade se desfalece o coração dentro de mim. Jó, ele tinha uma certeza, queridos. A certeza de Jó é que a última palavra seria de Deus. Amém? Não importa, Jesus quando ele esteve nesse mundo, ele disse, filhinhos, neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Quando nós nos entregamos a Jesus, nós não temos por que temer, porque nós temos um Deus, um Cristo, que morreu e ressuscitou, hoje intercede por nós, e em breve Ele virá nos buscar, amém? Não importa, a palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor Deus.
Muito embora passemos por dificuldades e provações, estas Deus permite que sobrevenham sobre nós, sim, mas com o objetivo de preparar o nosso caráter para podermos viver eternamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Deus da Bíblia. Não temos por que temer, não temos por que nos angustiar. E o livro de Malaquias, queridos, ele vai nos responder mais acerca disso. E eu quero mostrar para vocês agora, eu vou pôr aqui na tela para ficar mais fácil. Veja, você sabe, é importante nós vermos agora, não somente o versículo central do livro de Malaquias, mas a frase central do livro de Malaquias. E qual é a frase central do livro de Malaquias? Leia para mim, igreja. Onde? Esta é a frase central do livro de Malaquias, ou o pensamento central do livro de Malaquias. Eu vou perguntar novamente e você responde para você memorizar, ok? Qual é a frase central do livro de Malaquias? Diz para mim, igreja. Onde está o Deus do juízo? Grave essa informação. Note, onde está o Deus do juízo? Quando nós vimos essa pergunta, que é a frase central do livro de Malaquias, eu pergunto a você o seguinte: se o povo de Israel pergunta onde está o Deus do juízo, onde está o Senhor Deus do juízo? Você acha que Deus responderia sim ou não? De Deus não se zomba, é ou não é verdade? Quando a gente coloca sobre Deus uma carga que não pertence a Ele, quando alguém desafia Deus, Deus não deixa por menos. E nós temos no livro de Malaquias, já logo na sequência, a resposta de Deus. E qual é a resposta de Deus acerca do Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? Malaquias capítulo 3 agora, versículo 1. Veja a pronta resposta de Deus. Diz assim: eis que eu envio quem? O meu mensageiro. E o que é que este mensageiro irá fazer, igreja? Isto, preparará o caminho diante de mim. Para fazer o quê? De repente virá ao seu templo quem? O Senhor, a quem vós buscais. Ele é quem, o Senhor? Este Senhor que virá ao seu templo, Ele é o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Pare um pouquinho e pense comigo. O Senhor, o anjo da aliança, Ele vem ao seu templo para fazer juízo. Onde está o Deus do juízo? Deus responde: eu vou enviar o meu mensageiro, ele vai preparar o caminho diante de mim. Então virá o Senhor, o anjo da aliança, ao seu templo, aquele a quem vós buscais, aquele a quem vós desejais. Eis que ele vem. Vem para fazer o quê? Para fazer juízo. Como é que nós sabemos disso? Porque o livro de Malaquias nos revela. Acompanhe comigo a leitura nos versículos seguintes, versículo 2 em diante. Acompanhe comigo. Diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potássia dos lavandeiros. O Senhor se assentará como derretedor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para fazer o quê? Juízo. E serei testemunha veloz contra feiticeiros e contra adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão percebendo? Qual é a frase central mesmo do livro de Malaquias? Onde está o Deus do juízo?
E o Senhor diz o quê? Eu vou enviar o meu mensageiro, ele vai adiante de mim para preparar o caminho para a vinda do Senhor ao seu templo, o anjo da aliança. E ele diz, mas ele vem fazer o quê? O Senhor irá se assentar. E ele vai purificar. Notem, queridos, quando você ver na Bíblia a figura do Senhor Deus assentado, quando Deus está assentado na Bíblia, Deus ele está fazendo um juízo investigativo. Entenderam bem? Quando Deus ele está assentado na Bíblia, ele está fazendo o que mesmo? Exatamente, um juízo investigativo. Quando o Senhor Deus ele aparece na Bíblia se colocando de pé, Deus então ele vem fazer um juízo executivo. No livro de Daniel, nós vamos daqui a pouco para o livro de Daniel, e nós vamos ver Deus fazendo um juízo investigativo. No capítulo 7 aparece, no capítulo 8 aparece Deus fazendo um juízo investigativo em Daniel, mas quando nós chegamos em Daniel capítulo 12, a palavra de Deus diz, então se levantará Miguel. Miguel significa quem é como Deus. E quando o Senhor se levanta, quem é como o Senhor? Miguel. Ele vem executar o seu juízo. Deu para entender? Nós estamos vendo aqui em Malaquias nos revelando que o Senhor vai fazer um juízo investigativo. Notem, onde está o Deus do juízo? A pergunta. O Senhor, ele virá ao seu templo. Ele vai se assentar, ok? E ele vai purificar. Eu vou ser uma testemunha contra. Lembram que no capítulo 3, versículo 13 em diante, tem uma repetição do mesmo pensamento? Vamos lá que você vai ver algumas coisas interessantes acerca deste juízo. Veja, Malaquias capítulo 3, versículo 13, só para nós entrarmos no contexto. Diz assim, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis o quê? Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou de termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade, eles prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Versículo 16 agora, e chave. Diz assim, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Versículo 17. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa o filho que o serve. Então, vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pare um pouquinho e olhe para mim. O que o livro de Malaquias nos está revelando? Primeiro, o Senhor se assenta, não é verdade? Quando o Senhor se assenta, Ele vai fazer o quê? Um juízo investigativo. Nesse juízo investigativo, aqueles que temem ao Senhor, eles clamam a Deus e o Senhor faz o quê? Atenta e ouve o clamor dos seus filhos. O que você diz? Amém? Não é maravilhoso isso? Você orou a Deus hoje? Você clamou ao Senhor hoje? Você teme a Deus? Ele atenta e ouve o clamor do justo. Que Deus maravilhoso! Esse é o Deus de Malaquias. Esse é o nosso Deus. O Senhor atenta e ouve o clamor do justo. E diz o quê? O Senhor se assentou, os justos clamam a Ele, o Senhor atenta e ouve o clamor do justo, mas diante do Senhor tem um livro chamado Livro Memorial. E o Senhor o atenta para aquilo que está escrito nesse livro memorial. E quando Ele atenta, o Senhor purifica o seu povo. Ele senta como fogo de ourives, Ele vem purificar o seu povo. E essa palavra purificar, queridos, ela está ligada a um versículo de Daniel, versículo 14 de Daniel capítulo 8, que diz assim,
até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Você não pode perder um outro estudo da nossa série, onde nós vamos estudar sobre esta purificação do santuário. Mas vou adiantar só um pouquinho para você hoje. A purificação do santuário, ela acontecia uma vez por ano no calendário judaico. E esse dia da purificação do santuário era o dia do juízo. Quando Deus purificava o santuário, Ele também estava apagando para sempre os pecados que o seu povo havia confessado. Deu para entender? Então o que é que nós estamos vendo aqui? Quando o Senhor Deus ele se assenta, Ele atenta e ouve, tem livros memoriais diante dEle, e Ele vem para purificar o seu povo, Ele está fazendo um juízo. E este é um juízo investigativo, certo? Agora notem, o que é que acontece depois que um juiz faz um juízo investigativo? Ele não decreta uma sentença, sim ou não? Ele decreta a sentença. Com Deus seria diferente? Absolutamente não. E é o que nós vemos aqui. Depois de o Senhor atentar e ouvir o clamor do justo, depois de o Senhor se assentar e purificar o seu povo, diz Malaquias capítulo 3, versículo 18, vamos voltar à Bíblia, diz assim: então vereis o quê? Outra vez a diferença entre quem? Entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o... Quando é que vai ser vista a diferença entre justo e perverso? Entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Quando? No dia do juízo final. Esse vai ser o dia do juízo executivo. E que dia é esse? Malaquias capítulo 4, versículo 1. Continue comigo a leitura, diz assim: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem a perversidade, eles serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Vai sobrar algum perverso? Lembra qual era o pensamento do povo? Onde está o Deus do juízo? Parece que o Senhor não atenta para o perverso, para o ímpio. Eles tentam o Senhor. Eles não guardam os seus preceitos, suas leis, nem seus mandamentos, mas não acontece nada com ele. E Deus diz: não, eu tenho um dia que eu vou decretar o meu juízo. E o perverso, o soberbo, o orgulhoso, aquele que não me temeu, que não quis dar ouvidos à minha voz, eles vão para o fogo de destruição eterna. Eles serão como restolho, não sobrará nada para eles. Veja, e o que vai acontecer com o justo? Aquele que temeu o Senhor, aquele que mesmo em meio às dificuldades, sofrimento e dor como Jó, permaneceu firme com o Senhor. O que diz o livro de Malaquias? Malaquias 4, 2, veja o que diz lá. Diz assim: ah, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá quem? Quem é o sol da justiça? Amém? Ah, para vocês que temem o meu nome, eu tenho uma boa notícia para vocês. Para vocês vai nascer o sol da justiça. Versículo 2, vamos continuar lendo. E o que ele vai trazer? Ah, ele vai trazer salvação nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Louvado seja o Senhor. Deus tem um dia em que Ele vai fazer diferença entre o justo e o perverso, entre quem teme o seu nome e quem não teme. Esse vai ser o dia do juízo final. Versículo 3 continua dizendo: os justos pisarão os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que eu preparei. Nós vamos agora entender o seguinte. Olhe para a tela. A descrição deste juízo de Malaquias. Em primeiro lugar, Malaquias revela para nós que o Senhor Deus, aquela grande pergunta que o povo faz: onde está o Deus do juízo? Está dizendo: eu vou enviar o meu mensageiro para preparar o caminho do Senhor para a sua vinda ao seu templo. Ele é o anjo da aliança. E o Senhor, quando Ele chega ao seu templo, Ele faz o quê? Ele se assenta. Deus assentado na Bíblia, Deus fazendo o quê?
Juízo investigativo. Segundo ponto, Deus se assenta e Ele purifica o seu povo. Ele atenta ao clamor do justo. Ele abre um livro memorial. Ele está instalando ali um juízo investigativo. Só que, antes de acontecer esse juízo investigativo, Deus enviaria um mensageiro para preparar o caminho do Senhor para essa vinda dele ao seu templo. Como nós podemos entender isso? O livro de Daniel, ele nos dá mais uma visão um pouco mais ampla desse quadro. Eu quero convidar você para abrirmos juntos a palavra do Senhor em Daniel, no capítulo 7. Vamos a Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Encontraram todos? Versículo 1. Veja o que diz lá. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Agora Daniel vai descrever que animais são estes que ele viu. E antes de nós avançarmos e vermos os animais, eu quero ler Daniel capítulo 7, versículo 17. Veja o que diz lá. Diz assim: Estes grandes animais que Daniel viu, eles são o quê? São 4. E são 4 reis, ou 4 reinos que se levantarão sobre a terra. O que Daniel está vendo aqui? Diz assim: eu tive uma visão, e na minha visão eu vi 4 grandes animais. E esses 4 animais representam o quê? 4 reis, ou 4 reinos, que se levantarão sobre a terra. Que animais são esses que ele viu? Acompanhe comigo, vamos na sequência. Daniel capítulo 7, versículo 4. Olha o que diz lá. Diz assim: O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia enquanto eu olhava. E foram ali arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dada uma mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. E ele era semelhante ao quê? Não há nada. Não diz nada. Lembra que o primeiro ele disse assim: o primeiro é semelhante a um leão, o segundo era semelhante ao quê? A um urso, o terceiro era semelhante a quê? A um leopardo, e o 4º era semelhante a quê? A nada. Ele era diferente dos outros animais. Se esses 4 animais representam 4 reis ou reinos, os 3 primeiros domínios ou reinos, eles têm semelhanças entre si. No entanto, o 4º é diferente de todos os outros. Você percebeu isso na Bíblia? Vamos continuar lendo. Versículo 7. Depois disso eu continuei olhando nas minhas visões de noite, e eis o 4º animal, e ele era terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, e era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres, ou seja, esse reino era diferente de todos os outros que antecederam a ele. E estando eu a observar, versículo 8,
os chifres, eis que dentre eles saiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Segure um pouquinho ali, mantenha sua Bíblia aberta em Daniel 7. Vamos dar uma olhada para a tela. Primeiro ponto, notem, nós estamos vendo Daniel capítulo 7, está falando para nós de 4 grandes animais. O primeiro era o leão, o segundo o urso, o terceiro animal o leopardo, o quarto animal terrível e espantoso, e depois nós temos que deste animal terrível e espantoso surgiu um chifre pequeno, ok? Um poder representado pelo chifre pequeno. Quando nós olhamos a história, o primeiro animal, o leão, ele representa o domínio da Babilônia. Babilônia é representado como o reino do leão nas Escrituras e também no mundo antigo, nos achados arqueológicos que nós temos. Depois nós temos o urso, e a Média e a Pérsia dominaram a Babilônia. Depois vieram os gregos e com Alexandre o Grande. E depois veio o domínio de Roma, Roma pagã ou Roma imperial. O que é que nós temos aqui? Notem. Quando o livro de Daniel mostra esses animais que representam estas nações, nós estamos tendo uma sequência cronológica de anos. Deu para perceber? Então eu tenho o domínio do leão de Babilônia, eu tenho o domínio de urso da Média Pérsia, eu tenho o domínio do leopardo da Grécia, eu tenho o domínio do animal terrível e espantoso representando Roma pagã, Roma imperial. E depois surgiria o chifre pequeno. E o chifre pequeno vem de Roma, que era um reino completamente diferente de todos os outros. E o que é que Roma teria completamente diferente de todos os outros domínios? É que estes domínios de Babilônia, Média Pérsia e Grécia, eles iriam dominar somente politicamente. Só que Roma teria uma fase de domínio político e uma fase de domínio espiritual. Cristão, deu para entender? Há uma mudança na fase de domínio do reinado de Roma. E o que nós temos aqui? Nós temos uma sequência cronológica desde 605 a.C. até quando? Até o 1798 o quê? Depois de Cristo. Você pode olhar para esse quadro e perguntar assim, pastor, como é que você sabe que Roma cristã dominou de 538 a 1798? Você quer saber? O próximo estudo da série, ok? Não perca. Próximo estudo a gente vai ver essa profecia. Mas eu quero adiantar para você aqui que esse domínio de Roma cristã se deu até o 1798. Agora, o que é que aconteceria depois do domínio do chifre pequeno? O que é que aconteceria depois de 1798? Olha o que diz o livro de Daniel. Volte os seus olhos ao livro de Daniel. Daniel capítulo 7. Diz assim, versículo 9, na sequência dos reinos, Daniel 7, 9. Continuei olhando até que foram postos o quê? Tronos. E o ancião de dias fez o quê? Opa! O ancião de dias representa Deus, ok? E Deus, quando ele se assenta, ele vai fazer o quê? Juízo investigativo. Vamos continuar olhando. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e aconteceu o que mais? Olha para mim. O que nós estamos vendo aqui? Não é semelhante àquele juízo que nós vimos descrito lá em Malaquias capítulo 2 e 3, sim ou não? O Senhor se assenta, Ele se assenta no seu trono, abre-se os livros, um tribunal é instalado. E o que é que acontece mais? Veja no versículo 12 agora. Diz assim, versículo 13 de Daniel 7. Diz assim,
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e ele dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Versículo 14. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O que nós temos aqui? Vejam, queridos. Daniel ele tem uma visão. Ele tem uma visão do domínio de Babilônia, o domínio da Média e da Pérsia, o domínio da Grécia, o domínio de Roma imperial, o domínio de Roma cristã até 1798. E ele diz, e eu continuei olhando, e então foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e o seu trono era como rodas de fogo, e assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros, e o Filho do Homem fez o quê? Achegou-se até a quem? Até o ancião de dias, que é Deus o Pai. O Filho do Homem, Cristo Jesus, se achegou até Deus o Pai. O que é que nós temos aqui? Uma descrição de um juízo que acontece no céu. Essa é a mesma descrição do livro de Malaquias. Um juízo investigativo que acontece no céu. Lá em Malaquias diz que um mensageiro prepararia o caminho para a vinda do Senhor ao seu templo. O anjo da aliança viria ao seu templo. O que significa essa visão do anjo da aliança chegando ao seu templo? Se não esta visão de Daniel, quando Cristo Jesus, o Filho do Homem, se achega a quem? Ao ancião de dias. E o juízo investigativo, então, começa lá no céu. Esse juízo investigativo, queridos, ele aconteceria quando? Em algum momento depois de 1798. E de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 7, ou melhor, perdão, de Daniel, capítulo 8, versículo 14, essa profecia se cumpriu em 22 de outubro de 1844. Nesse dia, iniciou-se o juízo investigativo no céu. E esse juízo nós vamos estudar com mais detalhes também em um outro tema da nossa série do Apocalipse de Elias. Depois do juízo ser instalado no céu, instaurado no céu, o reino de Deus viria, e a Bíblia diz que a ele, ao Filho do Homem, ele receberia o domínio e a glória e o reino por quanto tempo? Por toda a eternidade. Quando é que Jesus receberá o domínio e o reino por toda a eternidade? Quando ele voltar a segunda vez. Então ele vai receber o domínio para sempre. E o domínio que ele receberá significa a volta de Cristo Jesus. Que dia que Jesus voltará? Nós não sabemos. Mas nós sabemos sim que o juízo já está acontecendo. E o livro de Malaquias nos revela isso. Vejam o que diz essa frase do livro Grande Conflito, página 426. Diz assim: a vinda de Cristo ao lugar santíssimo, como nosso sumo sacerdote para a purificação do santuário, que se faz referência em Daniel 8,14. A vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, conforme se acha apresentada onde? Daniel 7,13. E a vinda do Senhor ao seu templo, predita por Malaquias, são o quê? Descrições do mesmo acontecimento. Perceberam? O que nós estamos vendo aqui? Que quando o anjo da aliança vai ao seu templo, ele vai fazer um juízo investigativo, conforme está em Daniel 7 e conforme está em Daniel capítulo 8, versículo 14. Você pode estar se perguntando, tudo bem, pastor, mas e daí? E daí? A questão é a seguinte: o juízo investigativo nós já estamos vivendo, sim ou não? E ele começou quando?
22 de outubro de 1844. O livro de Malaquias, ele está falando deste juízo investigativo de 22 de outubro de 1844. Sabe o que significa? Significa que o livro de Malaquias nunca foi tão relevante na história do povo de Deus quanto ele é relevante hoje. É ou não é verdade? Porque nós somos o povo do tempo do juízo. Nós somos o povo que estamos vivendo nos dias do juízo investigativo. E essa é a relevância do livro de Malaquias. Só que a palavra de Deus revela que o juízo investigativo ele é precedido pelo envio do mensageiro do Senhor. E quem é este mensageiro do Senhor? Volte para o livro de Malaquias agora. Malaquias capítulo 4. Olha o que diz lá. Versículo 5. Diz assim: Eis que eu vos enviarei quem? O profeta Elias, antes que venha o quê? O grande e terrível dia do Senhor. Notem, queridos, Deus está dizendo para nós que o mensageiro do livro de Malaquias, ele é o profeta Elias. Malaquias 3:1, Deus está dizendo, eu envio o meu mensageiro. Em Malaquias 4:5, ele está dizendo, eu envio quem? O profeta Elias. E Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Por que grande e terrível dia do Senhor? É bem curioso que no hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, esta palavra terrível, ela pode ser traduzida de uma forma até um tanto quanto paradoxal. A palavra terrível ali, do hebraico yarê, pode ser traduzida por terrível e maravilhoso. Pode ser traduzido por temível e glorioso. O que significa? Que o profeta Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor, mas esse terrível dia também seria um dia o quê? Glorioso. Seria um dia temível, mas seria um dia também o quê? Maravilhoso. Por que isso? Porque esse é o dia do juízo final. Quando Deus vai fazer diferença entre quem? Justos e perversos. Entre aqueles que temem e aqueles que não temem. Para aqueles que temem, esse dia vai ser um dia o quê? Grande e glorioso, maravilhoso, amém? Mas para aqueles que não temem ao seu nome, será um dia o quê? Terrível. Um dia que tem que ser temido. Mas nós não temos por que temer. Porque naquele grande dia, o Senhor Jesus, justo juiz, Ele olhará para os seus filhos e dirá o quê? Venham benditos de meu Pai e entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque vocês me deram de comer quando eu tive fome, vocês me deram de beber quando eu tive sede, vocês me hospedaram quando eu era um forasteiro, vocês foram me visitar quando eu estava perdido, vocês me deram vestes quando eu estava nu. Mas para vós outros que não temeram o meu nome, Deus vai dizer, apartai-vos de mim, e sejam lançados para o lago que arde com fogo e enxofre, lago esse que foi preparado para o diabo e os seus anjos, diz o livro de Mateus capítulo 25, versículo 34 em diante. Esse não é um fogo que foi preparado para qualquer ser humano, é um fogo que foi preparado para o diabo, para os seus anjos. Mas lá serão lançados aqueles que não quiseram temer a Deus, que não amaram o Senhor, que não guardaram os seus mandamentos. Mas nós queremos mostrar para você, para nós encerrarmos o nosso estudo dessa noite, um paralelo extraordinário que existe entre o livro de Malaquias e o livro do Apocalipse. Vejam, nós não vamos ver todos os textos, eu só vou mencionar e colocá-los aqui na tela para você ver. Nós temos, tanto em Malaquias quanto no livro de Apocalipse, uma menção à transgressão de votos matrimoniais. Nós temos, tanto em Apocalipse quanto em Malaquias, o envio de um mensageiro. Nosso estudo, o primeiro estudo da série, nós vimos em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que Deus envia um anjo. E João disse, eu vi um anjo voando pelo meio do céu.
E esse anjo é o mensageiro do Senhor. E em Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz: eu vou enviar o meu anjo, o meu mensageiro adiante de mim para preparar o caminho. Veja, nós temos em Apocalipse e Malaquias a menção de um juízo investigativo. Aqui o anjo diz o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Malaquias amplia para nós a visão dizendo que esse juízo é de fato juízo investigativo, quando o Senhor assenta, Ele atenta e ouve, abre os livros e assim por diante, como nós vimos. Nós temos também em Malaquias e em Apocalipse uma menção à fidelidade aos mandamentos de Deus. Malaquias capítulo 14, versículo 12 diz: aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Eles são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Malaquias capítulo 4, versículo 4 diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, a saber, estatutos e juízos. Nós temos tanto em Apocalipse quanto em Malaquias uma menção da salvação. Em Apocalipse fala que João viu vir sobre as nuvens um semelhante ao Filho do Homem. Ele tinha uma foice afiada para ceifar a terra. E a ceifa é a colheita dos santos, que serão levados para o céu. Em Malaquias fala que eles vão saltar como bezerros soltos da estrebaria. Nascerá para eles a salvação. Nós temos um juízo executivo em Malaquias e em Apocalipse. Apocalipse fala do lagar da ira do Senhor, do fogo que descerá sobre aqueles que não temeram o nome do Senhor e seguiram a besta. E por último, nós temos uma menção da criação, tanto em Apocalipse 14, versículo 7, adorem aquele que fez céus, terra, mar e fonte das águas. E em Malaquias capítulo 2, versículo 10, o que nós temos? Adorem o Deus Criador. Queridos, o que esse estudo de hoje nos revela? O estudo de hoje nos revela que o mensageiro de Apocalipse e o mensageiro de Malaquias são o mesmo. Deu para entender? O mensageiro de Apocalipse é o mesmo mensageiro de Malaquias. Só que este mensageiro tem um nome. Como é o nome dele? Ele é Elias, o profeta. E então eu faço a última pergunta. Por que Elias? Por que não Jeremias? Por que não Daniel? Por que não Obadias? Por que não Isaías? Por que Elias? E a segunda pergunta que nós levantamos nessa noite é: por que um profeta? Por que não Abraão? Por que não Jacó? Por que tinha que ser Elias e tinha que ser um profeta? Você quer saber por que Elias e por que um profeta, sim ou não? No próximo estudo da nossa série. Ok? Não perca o próximo estudo da nossa série, o Apocalipse de Elias. Eu quero me dirigir também para você que está nos assistindo nesse momento. Não perca o próximo estudo. Nós vamos procurar responder essas duas grandes perguntas que levantamos hoje. Por que Elias e por que um profeta? Deus tem muitas coisas para revelar a você. Deus tem coisas maravilhosas para revelar a todos nós. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Deus jamais faria coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós temos aqui na Bíblia uma linda revelação de Deus. Uma revelação que não nos deixa em trevas. Sua vida jamais será a mesma. Depois que você estudar essas profecias, você vai receber de Deus a paz no coração, uma libertação, e você vai conhecer os caminhos de Deus para a sua vida. Eu quero encerrar mostrando para você esse texto, que diz que o Senhor atenta e ouve o clamor dos justos. Amém? Você está aqui nessa noite porque você é um justo de Deus, porque você ama a Deus. O livro de Malaquias diz que estes serão para mim um particular tesouro. Ó queridos, vocês são tesouros de Deus. Querido amigo que está nos assistindo, você é um tesouro de Deus.
Deus ama você de todo o coração. Ele enviou o seu Filho para morrer por você. Não há nada nesse mundo que Ele ame tanto quanto você, quanto a cada um de nós. Nós somos um tesouro. Deus tem esse tesouro escondido. E no dia certo Ele virá nos buscar e nos resgatará para Ele. O Senhor diz que Ele irá poupar a todos que o amam, assim como o homem poupa o filho que o serve. Jesus está voltando. E em breve nós iremos para o céu. Enquanto estivermos aqui, pode ser que nós iremos passar por provas e dificuldades, é ou não é? Mas precisamos temer? Não, porque o Senhor Deus está conosco, amém? A sua vara e o seu cajado nos consolam. E ainda que tenhamos que andar no vale sombrio como a própria morte, nós não temos que temer nada, porque o Senhor está conosco. E a bondade e a misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, porque nós vamos habitar na casa do Senhor. Para quanto tempo? Para sempre. E sempre. E nesse lar não haverá nem luto, e nem pranto, e nem dor. Glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Você quer ir para o céu? Quer se preparar para isso? Vamos estudar mais as profecias? Elas vão nos apontar esse caminho. E nós não seremos enganados. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, louvamos o Teu nome nessa noite por essa revelação profética maravilhosa. E suplicamos a Ti, bom Pai, dá-nos uma mente clara para compreender os Teus caminhos, a Tua vontade, o Teu querer expresso na Tua palavra. Deus, esteja sempre falando ao nosso coração, nos dando a certeza de que o Senhor está sempre conosco, que o Senhor nos ama. Algumas vezes os reveses deste mundo fazem-nos perder de vista o Senhor. Perdão, ó Pai. Ajuda-nos através de tudo isso, perceber a Tua mão nos guiando para Nova Jerusalém, para Canaã celestial. Despeça-nos agora, Senhor, com a Tua bênção. É o que nós Te pedimos, todos juntos, e clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, não perca o próximo estudo da nossa série. Quem é Elias? Por que Elias? E por que um profeta? Até logo.